Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma vez aqui para nós iniciar mais um vídeo. Antes de tudo, quero convidar os queridos e amados irmãos e irmãs a participar conosco da nossa Escola Bíblica Dominical na internet, na rede, inscrevendo-se em nossos canais no YouTube, Isfama Jesus, em nosso Facebook, Israel Fonseca, Amantes de Louvores Antigos e Rádio Falosb Online. Fazendo assim, você está nos ajudando a dar relevância ao vídeo e que este vídeo alcance mais pessoas. Então, compartilhe, comente e inscreva-se em nossos canais. Eu conto com as suas orações e também com a sua participação no nome do Senhor Jesus Cristo. Tendo dito isso, vamos à nossa lição de número 11. Lição esta que tem como título o avivamento e a missão da igreja. Repetindo, o avivamento e a missão da igreja. E o nosso texto áureo, ele vai nos ensinar nesta lição de número 11, nos trazendo como texto base Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15 e 16, que diz: E disse-lhes Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Vamos lá. A verdade prática diz: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Amém? Vamos seguir. A nossa leitura diária, versículo a versículo. Mais uma vez. Mais uma vez peço aos queridos e amados irmãos que compartilhe, comente e deixe o seu like. Fazendo assim, você estará nos ajudando a crescer o canal e divulgar o evangelho, evangelizando pela Escola Bíblica Dominical. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Baseado em Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 16, que está escrito assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. O interessante que Paulo escreve esse texto endereçado aos romanos, e antes de ele dizer isso, ele diz que ele também tem coragem de ir pregar em Roma, como se Roma fosse um lugar mais difícil de pregar.
Você vai ver isso no versículo de número 14 e 15. E nós temos a certeza que Paulo ele não se retraía a evangelizar através da palavra de Deus lugar nenhum. Ele não se retraía, ele não temia levar o evangelho a lugar algum. Ele estava pronto, como ele diz nesse próprio texto, estou pronto a levar o evangelho até em Roma. Então, precisamos estar seguindo esse exemplo do apóstolo Paulo e desta forma estaremos dando demonstração que nós somos uma igreja espiritualmente avivada. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: Deus confirma a pregação do evangelho com sinais e milagres. Baseado em Marcos capítulo 16 e versículo de número 20, que diz: E eles, tendo partido, pregaram por toda a parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Outra observação que precisamos fazer, e também esta observação ela está inserida no contexto destes versículos. Antes de Jesus mandar os discípulos irem pregar o evangelho, você vai encontrar isso no texto. A Bíblia diz que ele aparece 3 vezes antes aos discípulos. E esses discípulos, os quais eles se manifestaram, estavam em grupo de 2, pelo menos 2 vezes. As 2 mulheres que foram até o túmulo e lá encontraram com ele, elas voltam e avisam para o grupo dos 11 que Jesus havia ressuscitado. E o texto diz que eles não acreditaram. Depois, aqueles 2 a caminho de Emaús, que Jesus encontra com eles no caminho, esses 2 também retornam de Emaús para Jerusalém e avisa os 11 que Jesus havia ressuscitado. E o que é que Jesus nos revela no texto de Marcos 16? Que eles não deram crédito a esses que antes vieram e disseram a ele que Jesus já havia ressuscitado. Como é que alguém que irá anunciar a ressurreição não acredita na ressurreição? Então Jesus precisaria corrigir esta falha nos discípulos, porque estavam desacreditando a ressurreição, e ele manifesta esta situação quando Marcos deixa registrado neste capítulo 16. No início no versículo 14, se não me falha a memória, entre o 14 até o versículo que ora nós lemos, vai dizer que apareceu Jesus aos 11 e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Ora, se Jesus censurou a incredulidade e a dureza de coração, ele vai completar o texto dizendo assim, porque não creram naqueles que já tinham visto. Então, eles iriam levar o evangelho, mas não acreditava que Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus precisava corrigir esta incongruência, Jesus precisava corrigir esta incredulidade, e depois de corrigida a incredulidade,
Jesus então diz, o texto que ora nós lemos em Marcos, capítulo 16 e versículo de número 20. Eles precisavam e eles tinham uma missão muito importante a cumprir, e eles teriam que estar inteiramente preparados para cumprir esta missão. E depois de ter dito isso, ele vai fazer com que os discípulos sejam revestidos de poder, e aí estaria completamente avivado, espiritualmente avivado, para cumprir a sua missão. Assim nós também, professores, nós precisamos ter inteira convicção naquilo que nós estaremos pregando. Nós precisamos crer mais do que aquele que nos ouve quando nós sairmos para pregar o Evangelho. Desta forma, nós estaremos dando demonstração que nós estamos espiritualmente avivados e pronto para a missão que ele nos entregou, que é de anunciar o Evangelho em todos os lugares. Ok? E vamos lá? Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: não devemos pregar outro evangelho, baseado em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, que diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Nós estamos atravessando um período de facilidade, entre aspas, na pregação do Evangelho. Mas de que Evangelho? Desse que Paulo está chamando a atenção. Professores, entendam uma coisa: nem todas as pessoas que pegam em um microfone e cita pelo menos o nome de Deus na sua mensagem, isso não quer dizer que é Evangelho. E está um verdadeiro burburinho com a certa garota que está tendo uma relevância aí nas redes sociais. Alguns estão criticando, outros estão elogiando. O que é que eu recomendo? Isso que Paulo recomendou: ao ouvir, tenha ouvidos aguçados, pronto para discernir se é evangelho ou se não é evangelho. Eu não digo para que não ouça, eu digo que ouça, porém ouça com muita atenção e com ouvidos prontos para ver se é o Espírito que está falando, o Espírito de Deus, ou o Espírito do outro lado, o Espírito do Anticristo que jaz no mundo. Tendo base pela palavra de Deus, porque Paulo vai nos advertir nesta meditação, da nossa meditação diária na quinta-feira, que nós não devemos receber, se alguém vir pregar um outro evangelho, um outro Jesus, pelo um outro Espírito. E como descobrir isso? Você só descobre isso tendo conhecimento das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Então, professores, se você, chegando na parte desse vídeo, vocês já devem ter ouvido falar de uma garota que está criando o maior burburinho aí nas redes sociais por causa das suas pregações, que alguns dizem, eu não ouvi, não me dei o tempo de ouvir, por isso estou falando aqui, que quem ouvir, preste atenção no que está ouvindo, porque esta é a recomendação que a Bíblia nos dá. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se é o Espírito que está dizendo, receba, mas se não é, faça como Paulo está recomendando em 2 aos Coríntios, capítulo 11 e versículo de número 14. Isto é a palavra de Deus.
ela nos recomenda que, se for evangelho que não é bíblico, e Paulo disse que eu não preguei, se não foi esse evangelho, não recebais. Ok? Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus e os pobres no anúncio do Evangelho, baseado em Mateus capítulo 11 e versículo de número 5, que diz: os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Quando o evangelista registra isso, ele faz uma divisão de grupos de pessoas ou de seres humanos ou de indivíduos que têm necessidade de ouvir o Evangelho. Observe, ele diz cego, ele diz leprosos, ele diz coxos, ele diz surdos. E entre esses ele diz também pobres. Um surdo na sociedade judaica da época de Jesus, um surdo, ele na maioria das vezes era pobre, porque tinha deficiência, e por ter essa deficiência ele já tinha uma certa exclusão na sociedade. Um cego da mesma forma, um coxo da mesma forma e um surdo da mesma forma. O morto não precisa nem falar, não precisamos nem nos referir ao morto, porque quando morreu, os parentes se dava o desprazer de ter que enterrar o seu morto, como foi no caso de Lázaro. Mas, por último, Jesus fala: e os pobres, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Além desses que nós já falamos, que pela sua situação física, social, de estar acometido de uma enfermidade, isso levavam eles a uma situação de pobreza com maior facilidade do que os demais, mas tinha também aqueles que, muito embora estavam fisicamente perfeitos em sua estatura, em sua estrutura, eles também eram incluídos no rol dos pobres. E como os judeus da época de Jesus, eles elitizou a religião, eles começaram a excluir aquelas pessoas as quais tinha menor poder aquisitivo. Então Jesus vem com a ênfase de que não pode deixar ninguém de fora da pregação do Evangelho. Nós precisamos incluir todos na pregação do Evangelho. Mas precisamos ter também o cuidado para não estarmos fazendo discurso semelhante ao discurso de Judas, que estava somente preocupado com os pobres de forma aparente, tinha interesse naquilo que era levado aos pobres. No caso de Judas, é muito semelhante a uns certos grupos políticos que nós temos nos nossos dias. E aí eu não quero citar diretamente, porque no meio político, tanto de um lado como de outro, tem sempre aqueles que são interesseiros. Mas, neste caso, há um lado que é mais enfático em se relacionar de forma aparente, diga-se de passagem, em favor dos pobres. Nós, como cristãos, nós não podemos assim. Nós temos que ter um interesse pelos pobres, interesse genuíno.
ou seja, o pobre, ou seja, o rico, ou seja, o doutorado, ou seja, um indouto, precisamos pregar o evangelho com a mesma genuidade, com o interesse genuíno. E esse interesse genuíno é para a salvação da alma, seja do pobre, seja do rico. Mas no caso aqui é aos pobres, aquele que tem menor poder aquisitivo, que está em uma situação de dificuldade bem maior. Sendo assim, estaremos dando demonstração do nosso avivamento espiritual, evangelizando a todos sem fazer nenhuma distinção, sobretudo aqueles que estão em situação de pobreza extrema. Ok? Vamos seguir a nossa meditação diária. Na sexta-feira, a nossa meditação diária. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: evangelizar em demonstração do Espírito e de poder, baseado em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 4, que diz assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração de Espírito e de poder. A pergunta que fica é: o que Paulo queria dizer? E a pregação dele não estava baseada em palavras persuasivas de sabedoria humana. O que realmente Paulo queria dizer? Eu entendo que o que Paulo queria dizer era o seguinte: ora, a minha mensagem não é como aqueles que querem ser meu concorrente, conforme Paulo em outras passagens, para demonstrar que é sábio, começa a citar origem de palavra, começa a citar se é gênero masculino ou feminino, se começa a citar se foi o ano que essa palavra foi escrita. Tudo isso é demonstração de sabedoria humana. E não era isso que Paulo, pode observar em todas as suas cartas, Paulo não usa esse tipo de recurso. Raramente Paulo usa esse tipo de recurso. Então ele chama a atenção dos irmãos que está em Corinto. E olha que na cidade de Corinto era uma cidade onde tinha muitos homens que tinha muita letra, eram pessoas bem instruídas. Então Paulo estava querendo dizer para eles que o evangelho que ele estava levando lá para os coríntios não estava baseado nesse tipo de sabedoria, a sabedoria que é adquirida humanamente. Ele estava levando para os coríntios a demonstração do Espírito e de poder. Como é que isso acontece? Quando você prega um evangelho genuíno, esse evangelho, Jesus se obriga em fazer aquilo que lhe apraz, como ele disse em Marcos, capítulo de número 16, versículos a seguir, que ele confirma os sinais que se seguem quando se prega o evangelho genuíno. E é isso que Paulo está dizendo: o meu evangelho é um evangelho genuíno. E vocês podem ver a autenticidade deste evangelho na confirmação através dos milagres e através da transformação e através da salvação. Ok? Então nós, professores, precisamos entender isso. Não é que pesquisar, que ter conhecimento seja ruim, mas para a salvação o que conta mesmo é o evangelho puramente genuíno. Deus abençoe. Vamos seguindo e finalmente chegamos
ao sábado. E no sábado, nossa meditação diária diz: pregando a tempo e fora de tempo, baseado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz: que pregues a palavra, insista, a tempo e fora de tempo, redargues, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então, agora Paulo está ensinando ao jovem pregador Timóteo, para ele não entrar por caminho de alguns, que Paulo cita, que por entrar por esse caminho acabou se desviando. Então Paulo diz a ele: olha, Timóteo, não escolha tempo para pregar. Achou a oportunidade, pregue. Não tem a oportunidade, pregue também. Como é que isso é? Como é isso? Ora, encontrei alguém na rua, precisa de ouvir o evangelho, fale de Jesus. Anuncie o evangelho, a tempo e fora de tempo. Foi convidado para pregar, peça a Deus a direção e vá pregar. Não foi convidado para pregar, saia às ruas e aos valados, pregue o evangelho. Mas tudo isso tendo base na doutrina bíblica. Por isso Paulo encerra este versículo dizendo: com longanimidade e doutrina. Então, se nós queremos pregar em tempo e fora de tempo, precisamos ter convicção e conhecimento das doutrinas bíblicas. E onde nós adquirimos isso? Um dos lugares interessantes e com a maior facilidade é na nossa escola bíblica dominical. Na escola bíblica dominical você aprende as doutrinas básicas da palavra de Deus, e exclusivamente nós que somos da Assembleia de Deus, né, a nossa regra de fé e prática está sendo ensinado através da escola bíblica dominical. Deus abençoe. Você chegou até aqui no vídeo, compartilhe, comente e deixe o seu like. Os nossos canais Isfama Jesus no YouTube, Evangelizando na Net, Israel Fonseca no Facebook, Rádio Faluz Bioline e Amantes de Louvores Antigos, páginas do Facebook. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.